Olá, meus irmãos, tudo bem? Graça e paz. Que Deus possa continuar nos abençoando e que o Espírito Santo possa falar ao seu coração. Amém? Vamos para mais um Falando de Coisas Boas. E no Falando de Coisas Boas de hoje, eu gostaria de continuar refletindo com você sobre a história dessa pessoa tão especial, desse personagem bíblico tão especial que é José. E eu sempre gosto de refletir sobre a história de José no início do ano, porque ela me traz algumas reflexões a respeito da trajetória, né? Como está a sua trajetória de vida, né? Vamos olhar para a história de José e entender a respeito da nossa existência, né? Da nossa vida. E como José, conhecido como um sonhador, se tornou aí um pensador de possibilidade, um vencedor. E a primeira coisa que eu gostaria de falar com você está lá em Gênesis, no capítulo 37, do verso 3. A Bíblia diz que Jacó amava a José mais do que todos os seus filhos. E é interessante porque essa história de ter um filho predileto é uma história muito marcante na família de José, do pai de José. Né? Quando a gente olha para a história de Israel, de Jacó, a gente percebe que desde a época dos pais de José já havia uma preferência por um filho. Havia um filho preferido. Né? E aqui, quando a gente lê Gênesis capítulo 37, no verso 3, a gente percebe que Jacó está repetindo o mesmo erro dos seus pais. E é interessante aqui, né? Porque ele está reproduzindo aquilo que ele viveu. Né? A família que antecede José é uma família cheia de confusão, cheio de filhos com filhos prediletos, né? Histórias de confusão. Então era uma família muito confusa, né? E a gente percebe aqui José crescendo num ambiente onde Jacó está nitidamente reproduzindo aquilo que ele viveu com os seus pais. E essa é a primeira coisa que eu gostaria de falar com você. Você já ouviu aquele ditado que diz assim que a árvore, o fruto nunca cai muito longe da árvore? Né? O fruto nunca cai muito longe da árvore, ou tal pai, tal filho. Né? Parece até que a nossa vida está determinada por algumas condições. É claro que existem questões que a gente não muda. Da genética, por exemplo, ninguém escapa, não é verdade? Mas o que a palavra de Deus vai nos ensinar aqui, a respeito da história de José, é que José se torna um homem, um exemplo para mim e para você, e alguém que está lá na galeria dos heróis da fé, exatamente porque José não se apegou, melhor dizendo, ao determinismo. José não era aquele tipo de pessoa que pensava assim: ah, meu pai foi assim, ah, minha família é assim, ah, então eu sou assim também. Né? José não era o tipo de pessoa que se entregou ao vitimismo, que se fez vítima. Diante de tantas circunstâncias ruins, de tantos problemas que José enfrentou, diante de uma família em confusão, José poderia dizer: não tem jeito para mim. O fruto nunca cai muito longe da árvore. Não adianta. Mas não é isso que acontece. José não se entrega ao determinismo. José não se entrega, né, a essas questões do tipo: ah, eu vou ser assim, a autocomiseração, né, ao vitimismo. Ele não se entrega a isso. Ele entende que existe a possibilidade de mudança, que existe a possibilidade de ser diferente. Né? E quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente vê também, olhando para esse contexto familiar, que não importa, né, se as nossas famílias são confusas, cheias de confusão. Eu sei que não existem famílias que não possam ser alcançadas pela graça de Deus.
Eu tenho um amigo que ele diz assim, olha, se você não tem problema na família, espere até que algum dia você precisa fazer um inventário. Né? Ele brinca em relação a isso. Mas problemas familiares todos nós temos. Né? Condições ruins ou problemas que antecedem e acontecem na nossa casa, na nossa família, isso acontece. Né? A gente não pode se vitimizar, acreditar que o nosso destino já está traçado ou determinado por conta disso. Mas e se a sua família é uma confusão? Se as coisas estão difíceis, eu quero te dizer, não existem famílias que não possam ser alcançadas pela graça de Deus. E a segunda coisa que eu gostaria de refletir com você é a respeito da idade de José. José era alguém de 17 anos, né? Alguém de 17 anos que tinha sonhos sobre o seu futuro. Qual é a sua expectativa para o seu futuro? Qual é o seu sonho? O que você espera para a sua vida? Você já confiou isso a Deus? Você já fez uma reunião de alinhamento entre você e Deus, a sua expectativa e Deus? José tinha sonhos para o seu futuro, né? José tinha planos. As coisas não saíram como José gostaria, mas não é porque as coisas não aconteceram da forma como José gostaria que ele se entregou. Aliás, se tinha uma questão muito importante para José, que José sabia trabalhar muito bem, era a respeito da sua realidade, da circunstância, era a respeito das oportunidades. José era alguém que entendeu que as crises que nós vivemos são oportunidades de Deus sobre o disfarce. São oportunidades de Deus sobre o disfarce. Sobre o disfarce, né? Melhor dizendo. Ele transformava crises em oportunidades. E é por isso que eu e você estamos falando dele aqui hoje e a gente se refere como o sonhador. E a última coisa é que José deixou um legado. Eu não sei se você sabe, mas mais de 100 anos depois, quando Moisés tira o povo da terra do Egito, sabe o que eles levam? Os ossos de José. Sabe por quê? Porque o lugar de José não era ali. Porque eles tinham claro que um dia eles deixariam aquele lugar. Sabe, legado fala daquilo que nós vamos deixar. Porque um dia nós estaremos na nova Canaã. Nós deixaremos o Egito, que é o mundo, e estaremos com Cristo. E qual é o nosso legado? O que vamos deixar? O que as pessoas vão levar de nós? Então eu gostaria que você pudesse pensar sobre isso nesse dia, nessa manhã, ou nessa tarde, ou nessa noite, independente do horário que você está vendo essa transmissão. Mas que o Espírito Santo possa falar com você. Deus nos abençoe. Até mais.